Tem certas histórias que a gente acha que conhece de cor, né? A da viúva de Sarepta, por exemplo, parece bem familiar. Mas, e se o famoso milagre da farinha e do azeite for só a ponta do iceberg? Pois é, hoje vamos fundo para descobrir as camadas de significado que existem por baixo e que mudam completamente o sentido de tudo. Olha só essa frase. Dá para sentir o peso. São palavras de quem chegou no limite absoluto. Imagina o cenário. Uma fome devastadora, não tem mais nada, a despensa está vazia e a única certeza é a morte, para ela e para o filho. É exatamente aqui, nesse ponto de desespero total, que a nossa história começa. Então vamos entrar de cabeça nesse cenário. Pensa numa seca que já dura anos. Anos. Uma catástrofe que arrasava não só Israel, mas toda a região. E é no meio desse caos que o destino ou algo maior cruza o caminho de duas figuras bem improváveis. O profeta Elias, que estava foragido, e uma viúva anônima à beira da morte por fome. E olha que detalhe fundamental, o lugar onde isso acontece não é por acaso. Deus manda Elias para bem longe de Israel, para uma terra estrangeira, uma terra pagã. O próprio nome da cidade, Sarepta, que significa fornalha de refino, já dá uma bela dica do que vem por aí, né? Ali seria um lugar de provação e de purificação, das mais intensas. O encontro é super tenso. Chega o Elias, um completo estranho, e faz um pedido que parece simples, um pouco de água e um pedaço de pão. Só que para a viúva, esse pedido era monumental. E ela joga real, a realidade brutal dela. O que ele está pedindo é literalmente a última refeição que ela e o filho têm. A escolha ali era entre a hospitalidade e a sobrevivência imediata. Que situação, hein? É bem aqui que a história tem uma virada daquelas, porque a resposta da viúva ao pedido de Elias não foi nada do que se esperaria. E é justamente essa resposta que vai abrir a porta para o primeiro grande milagre. Elias chega com uma promessa que, vamos ser sinceros, desafia toda a lógica. Ele diz: faça comida para mim primeiro, e o Deus de Israel vai garantir que sua despensa nunca se esvazie. Pare e pensa no peso dessa escolha. A viúva, uma estrangeira que nem conhecia esse Deus, decide confiar na palavra de um estranho, e não na evidência dos seus olhos, que viam um pote quase vazio. É um ato de fé pura e radical. E o resultado? O milagre acontece. A farinha e o azeite simplesmente não acabam, sustentando os três dia após dia. E para a gente entender o tamanho do sacrifício dela, é preciso saber o que o azeite significava naquela época. Não era só comida, gente. Era o combustível para iluminar a casa, era remédio, era um bem de troca valioso. Ao entregar seu último azeite, ela não estava dando apenas a última refeição. Ela estava entregando sua segurança, sua luz e, literalmente, sua última gota de esperança. Bom, a provisão divina trouxe um tempo de alívio, de estabilidade. Parecia que o pior já tinha passado. Ufa! Só que, lembra do nome da cidade? A fornalha de refino de Sarepta ainda não tinha terminado o serviço. A fé daquela viúva estava prestes a ser testada de um jeito que faria a fome parecer um problema pequeno. A tragédia ataca de novo, e da pior forma possível. O único filho da viúva, sua única esperança de futuro, adoece gravemente e morre. No meio dessa dor, ela se volta contra Elias, questionando se a presença daquele homem de Deus não foi justamente o que trouxe essa desgraça para expor seus pecados. A fé que a sustentou agora vacila diante da dor da perda. Elias não responde com palavras, ele age. Numa atitude desesperada, mas cheia de fé, ele leva o corpo do menino para o quarto e ali, sozinho, num ato muito intenso e pessoal, ele clama a Deus. Ele se deita sobre a criança 3 vezes, orando para que a vida retorne. E então, o impossível acontece de novo. O menino revive. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, precisa de contexto. Isso não foi um milagre qualquer. Pensa bem, essa foi uma das apenas 3 ressurreições individuais registradas em todo o Antigo Testamento. Foi um evento de proporções bíblicas, literalmente. Marcou um momento sem precedentes. E para muita gente a história acaba aqui. Uma bela narrativa sobre fé, milagres e fim. Só que não. O que acontece quase 900 anos depois é o que vai transformar esse relato numa afirmação teológica explosiva. Séculos se separam os dois eventos. A história da viúva de Sarepta já era uma tradição antiga, bem conhecida pelo povo de Israel. Mas em uma sinagoga na sua cidade natal, Nazaré, Jesus puxa essa história lá do fundo do baú e a coloca de novo no centro do palco, com um propósito completamente novo. Esse é o momento chave.
Jesus está falando para seus conterrâneos, gente que esperava que ele, como profeta local, fizesse milagres ali para eles. Em vez disso, o que ele faz? Ele os lembra de que no tempo de Elias, Deus ignorou todas as viúvas de Israel e enviou seu profeta para ajudar uma estrangeira. E a reação do povo não foi de admiração, não. Foi fúria, pura fúria. A mesma multidão que momentos antes se maravilhava com as palavras dele, agora estava consumida pela raiva. Eles o expulsaram da cidade e tentaram jogá-lo de um penhasco. Mas por que tanto ódio? Porque Jesus pegou uma história que eles viam como um exemplo da fé de uma mulher e a usou como prova do alcance universal de Deus. Ele estava dizendo que a graça divina não estava confinada por fronteiras étnicas ou religiosas. Para uma audiência que se via como o povo escolhido e exclusivo de Deus, isso não era só uma ideia nova, era uma afronta direta à sua identidade. Então fica bem claro, né? Aquela história que parecia tão simples, na verdade opera em múltiplos níveis. Não é só sobre o milagre, mas sobre o propósito revolucionário por trás dele. A história começa como um relato de sobrevivência, a provisão divina em tempos de desespero. Logo abaixo, vem uma camada mais profunda, a fé de uma viúva estrangeira que confia em um Deus que nem era o dela. Mas como Jesus revela, a camada mais profunda e duradoura é a teológica. A viúva de Sarepta não foi apenas salva, ela se tornou um símbolo eterno de que a graça de Deus rompe todas as barreiras e é oferecida a todos, sem distinção. A forma como essa história evoluiu ao longo de séculos nos força a perguntar quantas outras narrativas que a gente acha que conhece bem estão, na verdade, carregadas de significados ocultos, só esperando o momento certo para serem revelados. A história da viúva de Sarepta é um lembrete poderoso de que sempre há mais a ser descoberto se olharmos com mais atenção.